Cristo a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Fala de Não para mais uma aula da EBD. O que você vai encontrar aqui? Comentários para ajudar na sua aula, para a capacitação do professor, dos veteranos, daqueles que estão chegando agora, para uma melhor compreensão da aula. Você vai encontrar aqui também grupos no WhatsApp, onde temos professores de todo o Brasil e do exterior, onde compartilhamos conhecimento, fotos, vídeos e material relacionados à EBD. Você vai encontrar aqui também o material em PDF. Eu escrevo assim, ó, no papel, que eu gosto de escrever ainda à mão, mas eu digito tudo, tá certo? E salvo em PDF e mando para você distribuir para outros professores, para os seus alunos. Isso cria uma maior interatividade com a aula e algo extraordinário. Todas as aulas a partir de hoje terão dinâmicas, isso mesmo, dinâmicas que ajudam na melhor compreensão do ensino. Afinal de contas, não basta só falar, muitas vezes é preciso mostrar para que as pessoas compreendam melhor, tá certo? Vamos então a mais uma aula da EBD. Roda a vinheta. Paz de Cristo para todos e para todas. Sejam muito bem-vindos ao canal Fala de Não para a aula 12 da EBD. Que bênção, meus irmãos! Aqui no canal, aulas para jovens, juvenis e adolescentes, tá certo? É esse o público que a gente trabalha, falando sobre liderança, relacionamento, sexualidade, pai e filhos, tá certo? Tem muito material aqui, conheça o canal Fala de Não. Eu sou o professor Denis Pereira da Assembleia de Deus em Campinas, pastoreado pelo pastor Paulo Freire, tá certo? Aqui no canal você encontra também as nossas ministrações por todo o estado de São Paulo e por alguns outros estados. Também temos ministrado a palavra de Deus, principalmente para jovens e para adolescentes. Deus tem nos usado nessa área mais de 20 anos nesse ministério e eu sou muito grato a Deus. É sempre um prazer cooperar com os irmãos, pregando a palavra de Deus, ministrando uma aula da EBD, dando palestras sobre relacionamento, sexualidade, enfim, alguns temas que nós temos de palestras. E aqui no nosso canal você pode conhecer melhor isso. Aqui você sempre encontra as nossas mensagens, as nossas andanças e o @Fala de Não. Você nos acompanha nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e aqui no YouTube. E o meu número de WhatsApp você tem também na descrição dos vídeos. Lembrando que nós temos grupos de professores de todo o Brasil, que eu quero dar os parabéns para todos vocês. São grupos no WhatsApp de professores espalhados por todo o Brasil, comentando as lições, recebendo o material em PDF que nós escrevemos. E eu quero pedir a você, inscreva-se no canal, é muito importante. Deixe o seu comentário, que é muito importante também. Dê like, que é muito importante também. E eu quero pedir que você deixe o sino de notificações ativado, porque toda vez que eu postar vídeo novo, você recebe a notificação. Isso é muito importante, porque são aulas da EBD, são louvores que nós estamos colocando no canal. É uma série de histórias, história da igreja, uma série de louvores antigos e muita coisa nova que está chegando por aí. A nossa meta agora é chegarmos a 1 milhão de visualizações e eu conto com você. Lição 12, juvenis, regeneração. Lição 12, juvenis, regeneração. Vale lembrar que nesse domingo é o Dia Nacional da EBD. Prepare uma pesquisa e leve para a sua sala de aula. E não apenas para a sua sala de aula. Envolva toda a igreja para conhecer a história da EBD. Em 5 minutos você conta. Seria muito legal fazer isso no domingo de manhã durante a aula e também no domingo à noite para aqueles irmãos que não frequentam a EBD e que não têm a mínima noção da importância e do impacto da escola bíblica dominical. Lição 12, classe de juvenis, regeneração. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3 e versículo 3, Jesus falando a Nicodemos.
Os objetivos da lição de hoje é definir o novo nascimento, explicar como o novo nascimento acontece, identificar o Espírito Santo como agente da regeneração. Na introdução diz o seguinte: o milagre do novo nascimento é instantâneo, mas suas consequências são vistas ao longo da vida. A Bíblia traz muitos exemplos de pessoas que foram regeneradas espiritualmente. Todas elas ganharam um novo viver. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17: quem agora está em Cristo, nova criatura é. Deixa eu fazer aqui uma pergunta para você. O que é aceitar a Cristo? Aceitar a Cristo é nascer de novo. Agora, nós temos que ter um cuidado para explicar algumas coisas em relação a esse primeiro ato de quem nasce de novo, né? Que é o aceitar a Cristo. Esse termo, ele não está errado, mas ele é meio controverso. Porque, biblicamente falando, não somos nós que aceitamos a Cristo. É Deus que nos aceita por meio de Cristo. Parece ser a mesma coisa, mas não é. Lembra-se que o homem sem Deus é condenado. Até aquela frase que a gente usa muito para dizer Deus ama o pecador e não ama o pecado, há controvérsias. A Bíblia diz que aquele que crê tem o Filho. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não crê, sobre ele permanece a ira de Deus. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, aqui já na introdução, só para a gente poder se situar dentro dessa questão do aceitar a Cristo, é mais que mudar de religião, é mais que levantar a mão, é mais que pertencer à igreja, é mais que ser religioso. Afinal, o que é aceitar a Cristo? É reconhecer que o homem é, por natureza, pecador. Por isso que a pregação precisa ser cristocêntrica. Porque a pregação cristocêntrica, primeiro, ela mostra a condição condenável, deplorável do ser humano sem Deus. Então, é reconhecer que o homem é, por natureza, pecador. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe, Salmo 51:5. Então o homem é por natureza pecador e, portanto, está separado, afastado de Deus e por isso condenado à morte eterna. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então o resultado do pecado é morte, morte eterna. O que é aceitar a Cristo? É, primeiro, reconhecer a situação de pecador, ok? De condenado, escravizado ao pecado. Segundo, é reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e crer que ele, através da cruz e com seu sangue, é o Salvador do homem. Lucas 19:10, porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Entendeu? Então, a pessoa precisa entender que Jesus Cristo, se o homem está perdido, Jesus Cristo é aquele que veio para salvar o homem que está perdido. É, portanto, preciso crer no sacrifício de Cristo na cruz. Crer em Cristo como Filho de Deus e como nosso Salvador. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é preciso crer em Jesus. É compreender, isso aqui é muito sério, que aceitar é se converter. É mudar de vida, mudar de rota, mudar o destino, afastando-se do mundo e aproximando-se de Deus, abandonando a prática habitual, costumeira do pecado. E aí você pode ler 1 João capítulo 3, versículos de 1 a 9. Aqueles que são nascidos de Deus não vivem mais na prática habitual do pecado. Não vivem mais pecando como se ainda estivessem escravizados pelo pecado. Romanos 6, de 11 ao 14. Vocês não devem mais se deixar dominar pelo pecado, porque agora vocês estão debaixo da graça. Então, é preciso compreender estas coisas para que alguém de fato tenha aceitado a Cristo e se convertido ao Evangelho.
ele precisa compreender que é pecador, que Jesus Cristo é o seu Salvador e que ao aceitá-lo, ele está aceitando mudar de vida, mudar de comportamento. Isso será feito pelo Espírito Santo, mas também é fruto de uma compreensão dessa verdade. Por que tem muita gente que está na igreja, mas não muda de vida? Porque não compreendeu ainda o que é aceitar a Cristo. Aceitar é se converter para mudar de vida. E não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. E hoje nós vamos falar de um dos aspectos da salvação muito interessantes, que é regeneração. Regeneração, um vislumbre. Quem já fez aula de teologia deve estar se deliciando com essa lição ainda mais. E falar isso para juvenis, né, para uma faixa etária assim tão jovem, é extraordinário. Por quê? Porque isso aqui faz parte dos fundamentos da nossa fé. Uma igreja que não conhece isso aqui não compreende a salvação, tá certo? E a salvação precisa ser compreendida. O pecador precisa compreender a salvação, tá certo? Claro que na sua dimensão total nós nunca vamos entender. Por quê? Porque a graça é inexplicável. Mas nós precisamos entender o que significa isso para defender a nossa fé, para sustentar a nossa fé e também para combater aqueles que vêm atacar a nossa fé. Então, regeneração, um vislumbre, tópico 1. Me acompanhe com a lição na mão. Eu não leio a revista. Professor, a revista é o norte, é o suporte para você. Você não pode pegar a revista e ficar lendo ali na sala de aula, tá certo? Então, eu tenho aqui a revista, eu tenho aqui o material em PDF e nós vamos aqui dando essa aula aqui em nome de Jesus. Regeneração, vislumbre. Pensando em regeneração, vamos pensar em um defunto. E aqui ele cita a história de Lázaro. Lázaro já estava morto há 4 dias, certo? Há 4 dias. Corpo desfigurado, feio e irreconhecível. Mas quando Jesus chamou ele para fora, tudo que estava fora do lugar retornou à vida. O que aconteceu com Lázaro foi uma regeneração física, uma ressuscitação, tá certo? A vida voltou àquele corpo que estava morto. Lázaro estava sem vida, assim como o homem sem Deus também está morto. Efésios capítulo 2. E quando vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados, o homem sem Deus está morto. Tá? O pastor Claudio de Andrade assim definiu: o ato de nascer de novo, milagre que se dá na vida de quem aceita a Cristo, tornando-o partícipe da vida e da natureza divina. Através da regeneração, o homem passa a desfrutar de uma nova realidade. A regeneração não é um processo, é um ato revolucionário que leva o homem a nascer da água e do Espírito. Regeneração, reestruturação, reforma, renovação, reorganização, reestruturação. Ela também aparece como emenda, cura, reprodução, reabilitação, recuperação, revivificação, correção. O homem nasce morto. Então, assim como Lázaro aqui estava morto, morte, podridão, corrupção, mau cheiro, certo? O homem nasce morto, porque o salário do pecado é morte. Mas quando compreende a mensagem do Evangelho, converte seu coração a Cristo, recebe nova vida, nasce de novo. Então, como identificar? E aqui, presta atenção, não é como identificar se alguém nasceu de novo, mas como eu identifico se eu nasci de novo. É se a minha vida, após aceitar a Cristo, mudou. Se eu mudei, se eu alterei o meu comportamento, que seguia o mundo e tudo que o mundo fazia, e o meu comportamento hoje, ele está conformado à palavra de Deus, integrado à palavra de Deus, então eu nasci de novo.
Se eu estou frequentando a igreja há 20 anos e a minha vida é a mesma, a pessoa está bebendo, a pessoa está fumando, a pessoa continua mentindo, continua fofocando naturalmente, ok? Como algo comum, normal, ela ainda não nasceu de novo. Ah, então quem nasceu de novo não peca mais? Nós já vamos ver isso. Mas conforme está em 1 João 3, os nascidos de Deus não pecam mais como algo natural, comum, sabe? Como algo normal. Não. Porque eles nasceram de Deus, eles adquirem uma nova natureza. Por isso que Paulo diz em Gálatas, a compreensão do nascer de novo para Paulo é tão forte que ele diz assim, ó, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Zaqueu entendeu isso instantaneamente. Instantaneamente ele entendeu. E ali diante de Jesus, ele já começou a mudar de comportamento. Ó, se roubei alguém, eu vou restituir. Eu vou vender metade dos meus bens e vou restituir todo mundo que eu roubei. Então, a regeneração é um ato instantâneo. Quando a pessoa nasce de novo, ela começa a agir de acordo com esse novo nascimento, com essa nova natureza. Requisitos da regeneração: a compaixão de Deus. Deus sempre regenera os que aceitam a Cristo por misericórdia. Não há direitos humanos envolvidos. Então, o homem não tinha direito nenhum. O homem pecou, o homem errou. Já era, acabou. Não é? O homem não tem direito algum diante de Deus, mas foi regenerado por Deus por causa de sua compaixão, por causa do seu amor, da sua misericórdia. Efésios 2,4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, sem méritos humanos. A salvação não é resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. A regeneração não acontece se a pessoa cumprir algum ritual religioso, como a circuncisão, a guarda do sábado, ou porque Deus considera a pessoa boa, de família equilibrada, ou porque fez o bem, doou dinheiro aos pobres. Não há nada que a gente faça que comova a Deus, tá certo? E o agente da regeneração, aquele que realiza o milagre, é o Espírito Santo. Ninguém tem a vida regenerada porque lê um livro, ouviu um hino ou uma pregação. O Espírito Santo pode até usar um livro, um hino ou uma pregação, mas o agente da regeneração sempre será sobrenatural, espiritual do alto. O Espírito Santo. Por quê? Porque é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, não há qualquer mérito em nós. Não há qualquer mérito humano. O Espírito Santo é quem nos regenera. Ele é o agente. É quem realiza em nós o novo nascimento. Ninguém pode mudar a ninguém e nem a si mesmo. Muitas pessoas estão na igreja há anos, não mudam por uma percepção errada. Você tem que mudar. Você tem que ser diferente. Ei, essa obra é exclusiva do Espírito Santo. É Ele que muda, que transforma, que regenera. Isso é obra exclusiva do Espírito Santo. O ser humano apenas se rende, se entrega com fé à obra transformadora do Espírito Santo. É Ele quem faz, quem opera, quem muda, quem transforma o homem. Nossa parcela é tão importante quanto colocar a roupa na máquina. Se você não colocar a roupa na máquina, você colocar a roupa na máquina para lavar não faz de você alguém especial. Se você não colocar, aí sim você é um tolo por se recusar a usar o único meio capaz e eficiente de lavar a roupa. Assim como é tolo o homem que se recusa a ser limpo e transformado pelo único agente capaz de realizar isso, o Espírito Santo. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Não tente fazer o trabalho do Espírito Santo. Não é você que muda você. Não é você que muda o outro. Não é o pastor que muda a igreja. Não é o líder que muda os liderados. Não é o professor de EBD que transforma os seus alunos. É o Espírito Santo, o agente da regeneração. Só o Espírito Santo pode mudar um homem. Eu estava pensando nisso agora enquanto tomava um café antes de gravar a aula e pensando e refletindo quantos projetos governamentais no Brasil e no mundo para melhorar, para ressocializar pessoas que estão presas, que estão nas cadeias.
todo projeto para mudar o homem, para transformar um homem, que não contar com a ajuda do Espírito Santo é falido, porque só o Espírito Santo convence, transforma, liberta, muda, salva, restaura e regenera. Só o poder do Espírito Santo. O ato da regeneração, lavagem da regeneração. Não há muita clareza no alcance dessa expressão. Com certeza, porém, esse texto está intimamente ligado a João 3, 3 a 8, quando Jesus fala ali com Nicodemos. Essa lavagem, portanto, pode dizer respeito ao que a palavra de Deus realiza, ou então, conectando o texto de João ao de Ezequiel, a lavagem pode tratar da purificação que o Espírito de Deus, com o novo nascimento, promove. De uma forma ou de outra, também se pode incluir nessa interpretação a ideia do batismo em águas, como símbolo exterior da purificação interior. Renovação, para o que parece, conforme alguns estudiosos, fazia alusão ao mesmo assunto. A regeneração, portanto, traz a lavagem e a renovação constante por ato do Espírito Santo. Uma nova vida precisa sempre de renovação espiritual. Purificação, lavagem, limpeza. Exemplo, tomamos banho todos os dias, por mais higiênicos que sejamos. Porque a gente sempre está exposto à sujeira, a bactérias, e por isso devemos nos lavar, tomar banho todos os dias. Ao aceitarmos a Cristo, nascemos de novo, passamos a andar com Ele, mas continuamos expostos à sujeira do pecado. Então, precisamos nos limpar diariamente pelo lavar regenerador da palavra. Eu gosto de Efésios, capítulo 5, deixa eu abrir aqui. Efésios, capítulo 5, versículos 26 e versículo 27, que diz assim a palavra de Deus. A fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Então, ao aceitarmos a Cristo, nascemos de novo, passamos a andar com Ele, mas continuamos expostos à sujeira do pecado. Então precisamos nos limpar diariamente. Veja a importância da palavra. Ela é água que nos limpa, que nos dá banho. Não é? É uma ação contínua. Assim como tomamos banho todos os dias, nós somos limpos continuamente, por uma percepção de que quando aceitamos a Cristo, fomos regenerados. Opa, ok? Essa sujeira agora, ela é casual. Ela não é mais proposital. Ela é casual, tá certo? E o Espírito Santo em nós não permite mais que esta sujeira se impregne em nós, se agarre em nós. Então, quando você lê, estuda a palavra de Deus, é como se o Espírito Santo estivesse lhe dando um banho. Estamos expostos à sujeira e por isso o Espírito Santo está sempre nos dando um banho. Assim como tomamos banho todo dia, devemos tomar nosso banho espiritual todo dia, lendo a palavra de Deus e reconhecendo a nossa necessidade de limpeza diariamente. Não é? Provérbios 4,18 fala da vereda do justo, que é como luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Isso fala de um crescimento e maturidade. Isso fala dessa limpeza que não para de acontecer. Isso fala da luz que vai brilhando, brilhando, e quanto mais ela vai brilhando, mais ela vai entrando nos espaços escuros da nossa alma e tirando tudo que é trevas e manifestando por meio da luz de Cristo na nossa vida a sua vontade e o seu querer. Tá certo, meus irmãos? Esta é, então, a aula 12 da classe de juvenis, tá certo? Tem uma dinâmica aqui que está no material em PDF e que daqui a pouco eu gravo um vídeo só com a dinâmica e mando para você aí também passar para a sua classe, tá bom? A dinâmica Nasci de Novo, prepara milho para pipoca, porque domingo na classe vai ter pipoca para todo mundo. Pessoal, valeu, um grande abraço. Fique na paz, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, baixe o material em PDF, deixe o sino de notificações ativado.
1 milhão de views. Eu conto com você. Valeu e até a próxima aula.